Bom, eu acho importante essa aproximação, como eu falei no início, justamente para tirar algumas dúvidas, como essa, por exemplo, né? No amistoso não foram três zagueiros, né? Foram, em alguns momentos, uma saída de três na entrada de um volante, né? Acho que isso pode ser uma das variações numa fase ofensiva que você pode ter com a saída de quatro já consolidada pelo Thiago, e não tem por que eu mudar isso, simplesmente implementar alguns conceitos que eu entendo que pode melhorar, né? E tendo uma variação justamente numa saída de três. Ela pode ser, sim, como a gente está fazendo com um dos volantes, e em algum momento, talvez, com três zagueiros, mas eu acho que não chega a tal ponto nessa primeira ocasião, porque, volto a dizer, está muito consolidado pelo Thiago. Eu acho que eu tenho que ser humilde e manter uma coisa que vem dando certo, de certa forma, pontuando e colocando alguns conceitos, como eu falei, ao decorrer do trabalho, né? Eu venho de uma forma um pouco diferente do tradicional. Geralmente sai treinadores por falta de resultado, foi o contrário do Thiago. Então, volto a dizer, não tem por que eu ficar mudando muita coisa, não. Eu acho que tem que aproveitar aquilo que os atletas já adquiriram como conceito de padrão de jogo e eu implementar algumas coisinhas bem pontuais, né? Eu acho que o treinador tem que entender, tentar tirar o melhor, extrair o melhor do atleta dentro das possibilidades que eles podem, né? Hoje, por exemplo, tive conversa com os dois goleiros, né? O Pedro e o próprio André, que dentro de uma possibilidade, nós vamos tentar sair jogando com o goleiro, que hoje ele passa a ser também uma peça para tentar sair jogando, né? Mas isso é só uma possibilidade, né? Eu não posso exigir deles mais do que eles podem dar também. Dentro de uma necessidade que eles têm que tirar a bola, sempre tento que direcione mais para os extremos, tentando tirar da zaga, né? Da zaga adversária. Eles não conseguindo jogar a bola para os extremos porque estão muito apertados, é para onde o nariz está apontado, porque não tem por que eu correr risco. Mas eu acho que você tem que treinar três possibilidades. Você tem que treinar uma possibilidade deles tentarem sair jogando, e se apertarem no primeiro aperto, tentar direcionar a bola, e se não conseguir, aí a última, para onde o nariz estiver apontado, como eu falei, né? Eu acho que você tem que tentar tirar o jogador do comodismo deles. Então, a gente está treinando essas variações. Hoje foi um treino específico para isso, uma saída de bola, né? Tivemos várias possibilidades boas. E coloco aqui só um parênteses, né? A primeira partida vai ser lá num campo totalmente horrível, um pouco arriscado. A gente está analisando essa forma de jogar. Lá contra o São José lá em Porto Alegre, a gente sofreu muito com isso e deixei de propósito eles sentirem na pele realmente que a gente pode correr um risco grande nesse sentido. Então pode alterar um pouquinho a forma de jogar, mas isso é outro debate. Quando eu cheguei, entendia que só tínhamos o Peninha como meio amador específico mesmo. Se você vai para um mata-mata, e se Deus quiser, vamos chegar lá, e o Pena está suspenso ou está lesionado, nós não temos um jogador com essas características de meio amador. E iríamos ficar muito refém de uma forma de jogar mais no contra-ataque ou uma forma mais sem meio amador. Então, vem para fazer sombra para o Peninha, primeiro, antes de mais nada. E o Galvão acho que tem possibilidade, sim, de estrear já como titular numa outra função, porque ele tem essa dinâmica, ele tem um cognitivo muito bom. Ele é um jogador que fez a sua base praticamente toda e a sua formação como atleta no Real Madrid B. Então, vem de uma escola assim com outras características que a gente não tem aqui. Comigo lá nas Azures ele funcionou muito bem, por isso pedi a contratação dele. O Thiago já estava querendo ele, na verdade, e aí coincidiu de eu vir para cá. Então, foi aí uma unanimidade diante da diretoria, né? E o Oi, como eu falei, vem para brigar com o Peninha. O Pena é titular hoje, mas ele já é uma sombra. O Pena tem que erguer o sarrafo dele, porque a sombra está nas costas dele agora também. Acho que isso é bom para o elenco. Alguns perguntam para mim sempre se tem alguma vantagem, às vezes, o ex-atleta ser treinador, né? Eu sempre comento que ela tem alguma vantagem desde que você saiba utilizar pelas experiências que você teve. Eu, como vocês devem conhecer, fui capitão na maioria das equipes que passei, e quando não era capitão era um dos líderes. E por essa liderança nata que eu tinha, você acaba passando por algumas experiências parecidas com essa. O que eu aprendi também nos cursos da CBF, isso foi muito válido para mim. Todo clube que você vai, é importante você saber o processo que o clube está passando,
a história mais recente, para você poder desenvolver o seu trabalho também. Busquei essas informações que você acabou de me perguntar, e eu tenho algo em comum com o Caxias, né? Recentemente também com o Cascavel. Eu cheguei invicto na fase de grupos, e numa tarde feliz, levamos 30 segundos, levamos um gol, com 20 foi expulso um jogador, e todo o trabalho foi por água abaixo. Perdemos uma possível classificação. O Caxias ele vem nessa sequência, se não me engano, dos últimos 5 anos. Na última partida, bate na trave e sai. A gente vai chegar lá, sabe, Espico? E tenho certeza que vocês vão debater sobre isso. Será que vai ser o momento agora? Será que não vai ser? Isso vai ser normal, essa desconfiança e esse tipo de conversa, se Deus quiser, quando a gente chegar lá. O que eu posso passar para você como trabalhar? Falei com os atletas em um determinado também momento das nossas conversas sobre isso. E a primeira coisa que foi levantado é: quantos dos atletas tinham sido campeões em algum momento da sua carreira? Todos ergueram a mão. Primeira coisa, já tem mentalidade vencedora. Eles vêm de um campeonato, não com um título, mas eles vêm com muita confiança de um trabalho apresentado, que eu tenho certeza que foi reconhecido por vocês. Então é um momento bom também nesse sentido. E também acho que o processo que nos levará até lá, ele tem que ser consolidado com bom trabalho. Então, determinadas partidas nós podemos e devemos sofrer, porque isso faz parte, mas temos que entender como que vamos passar por cima disso. Chegando lá nessas fases de mata-mata, é isso que eu quero dizer, consolidar todo esse processo da fase de grupo com muita consistência, com muita, sabe, embasamento, para tentar diminuir um pouco essa desconfiança, mas principalmente nós, dentro de campo, ter a nossa confiança.